Hello peoples, é um prazer reencontrar vocês depois de tanto tempo, tá? Infelizmente nós ainda não podemos nos ver pessoalmente, vocês não fazem ideia da saudade que eu tô de vocês, como eu queria conversar com vocês, tá? Mas infelizmente a situação, o contexto atual não permite, tá? Não sei se vocês perceberam, parece que a nossa sala de aula mudou um pouquinho, tá? Eu tô aqui sentado no sofá da minha sala, né, gravando esse vídeo para vocês, gravando essa aula para vocês. E assim, a partir desse momento é importante que vocês compreendam uma coisa, tá? Que a dinâmica da nossa aula agora ela mudou, tá? Antes eu explicava o conteúdo, vocês tiravam as dúvidas, nós fazíamos a atividade e pronto. Agora não, tá? Vocês assistem ao vídeo e quando for no dia da nossa aula eu vou estar lá disponível para tirar as dúvidas e para ajudar vocês com a atividade, tá? E é muito importante que vocês participem, por quê? Tá? Porque essa é a forma que eu vou ter, né, para acompanhar o aprendizado de vocês, tá? Então assim, é a partir disso que eu vou, né, identificar quais são os conteúdos que vocês estão tendo mais dificuldade, quais são aqueles que vocês estão tirando de letra, tá? Então, por favor, não deixem de fazer as atividades e tirem as dúvidas de vocês no dia da aula, tá? Lembrando, eu estarei disponível, estarei online durante toda a aula para responder as dúvidas dessa aula especificamente, tá? Do dia, tá? E assim, inicialmente nós vamos começar com uma revisão, né? Já faz mais de um mês, então seria muito injusto simplesmente começar a jogar conteúdo novo para vocês, né? Se vocês ficarem muito perdidos, tá? E depois nós prosseguimos com o conteúdo novo, né? Vamos prosseguir com o conteúdo, tá? Inicialmente, tá? Nós vimos o que? Nós vimos a unidade 1, né, que tratava especificamente das palavras, e nós vimos o conceito de léxico, tá? Antônio, o que é léxico, tá? O léxico nada mais é do que o conjunto de palavras de uma língua, todas as palavras que aquela língua possui, tá? A língua portuguesa, se eu não me engano, tem mais de 12 mil verbos, né? Nem sei quantos substantivos tem. Tem vários pronomes, tem advérbios, tem adjetivos, tá? Então todas essas palavras, todas, elas formam o léxico da língua portuguesa, tá? Elas formam o que nós chamamos de léxico. Então, repetindo, léxico é o conjunto de todas as palavras de uma língua, tá? Logicamente que as línguas elas mudam, né? A língua ela é viva, ela é viva, ela é dinâmica. Então vai surgindo novos objetos, vai surgindo novos verbos, tá? Vão surgindo novas palavras, sempre vão surgindo novas palavras, sempre, tá? E sempre vai ser assim, a língua sempre vai crescer, sempre vão surgir novas palavras, e essas novas palavras que surgem nós chamamos de neologismos, tá? Neologismos. O neologismo ele pode ser semântico, né, que é quando a palavra já existe, mas ganha um novo significado, tá? Eu peguei aqui aquela música que vocês conhecem bastante, né? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Eu acho que inclusive eu dei esse exemplo para vocês na sala de aula, tá? Se você pegar o verbo brotar, brotar significa, se eu não me engano, não é algo da botânica, tá? Significa germinar. Por exemplo, a flor brotou, tá? A semente brotou, a planta brotou, tá? Significa germinar. E o que acontece? Recentemente, tá? É algo bem recente,
o verbo brotar deixou de significar somente germinar e passou a significar aparecer em algum lugar, tá? E foi daí que surgiu a música Brota no bailão pro desespero do seu ex, tá? Então isso é um exemplo de neologismo semântico. Deixa eu pensar em outro. Chernobyl. Chernobyl deixou de ser uma usina para ser alguém tóxico, né? Lacrar. Lacrar deixou de ser simplesmente fechar para ser, como é que eu diria? Deixou de significar simplesmente lacrar algo e passou a significar arrebentar, arrasar, né? E aí, além do neologismo semântico, nós temos o neologismo sintático, tá? Que é quando existe a combinação de elementos já existentes na língua. Por exemplo, quando eu uso algum prefixo grego ou latino para formar uma nova palavra, isso é um neologismo sintático, tá? E aí eu coloquei como exemplo também a palavra clonagem. Clonagem é formada de clone, não é uma palavra de origem grega, e de agem é um sufixo formador de substantivos, tá? Então isso é um neologismo sintático. Quando eu uso um prefixo, né? Isso não é para formar uma nova palavra. Isso é um neologismo sintático, tá? O que acontece? Nós falamos de neologismo semântico, sintático, nós falamos de léxico, tá? Né? Nós falamos que a língua ela sempre vai crescendo, sempre vai surgindo novas palavras e acontece que, tá? Nós não usamos todas as palavras de uma língua, tá? Eu não uso 12.000 verbos, vocês não usam, tá? Nós usamos apenas algumas palavras. E essas palavras que eu uso, tá? Essas poucas palavras que eu uso, elas constituem o meu vocabulário. Ou seja, as palavras que eu uso, meu acervo pessoal é o meu vocabulário. Então, o meu vocabulário pode ser maior que o de vocês. Ou então, talvez o vocabulário de vocês seja maior que o meu, tá? Repetindo, só para sistematizar, vocabulário é o seu acervo pessoal, as palavras que você usa, tá? E logicamente, quanto mais palavras você conhece, mais fácil é de você entender o que você está lendo, ou então de você escrever uma redação, de você se comunicar melhor, você dar uma palestra melhor, e assim vai. Por isso que nós temos também, tá? Algumas, lógico, né? Na sala de aula especificamente, e aliás, e fora dela também, né? Porque a ciranda de livros, atividades voltadas para a leitura, que é para que vocês possam expandir o vocabulário de vocês, tá? Além disso, tá? Uma palavra, ela é o resultado da união de uma forma sonora, ou seja, o som com um significado. Então, quando eu pronuncio assim, tartaruga, né? Quando eu falo tartaruga, esse som, né? Vocês associam esse som a um animal, um réptil, né? De 4 patas que é muito lento. Outro exemplo, quando eu falo gato, né? Vocês pensam que é um felino doméstico, né? Que é muito comum, quase todo mundo tem, tá? Então a palavra ela é isso, ela é um som em um significado, tá? Mas acontece o que, tá? Para nossa felicidade ou para nossa infelicidade, eu não sei, tá? Uma palavra ela pode ter
o mesmo som, mas pode ter sentidos diferentes, significados diferentes. E foi aí que nós chegamos à definição de sentido denotativo, né, que é o uso de uma palavra no seu sentido primitivo, comum, habitual, né, em seu significado original. Por exemplo, eu expliquei para vocês, não sei se vocês lembram, que era aquele sentido dicionarizado, tal qual o dicionário apresentava. Então, quando eu falo assim, aquele animal é um gato, eu estou dizendo o quê? Que ele é um felino de 4 patas, tá? Isso é sentido denotativo. Mas eu também posso dizer assim, nossa, fulano é muito gato. Eu estou querendo dizer o quê? Que ele é muito bonito, né? Nesse caso específico, tá? Eu vou estar usando o sentido conotativo, tá? O sentido conotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada em sentido figurado, tá? Sentido figurado, subjetivo ou expressivo. E aí eu vou precisar do contexto para entender realmente o que aquela palavra quer dizer, né? O que eu estou querendo dizer com aquela palavra. Outro exemplo de sentido figurado, sentido conotativo, tá? São sinônimos, gente, só para deixar claro, tá? Hoje em dia a gente costuma dizer assim, fulano é gado. Não é quando a gente fala assim, fulano é gado, eu não estou dizendo que o fulano realmente é um boi, né? Um animal, o boi animal. Eu tô querendo dizer o quê? Que ele é chifrudo, tá? Simples assim. Outro exemplo. Deixa eu pensar aqui. Fulano é um poste, né? Tô querendo dizer o quê? Que o fulano, né, é muito alto. Então isso é o sentido conotativo. E aí eu fiz também, né, mostrei isso em sala para vocês, se eu não me engano. Eu fiz uma tabelinha, né, para diferenciar, tá, o sentido denotativo do sentido conotativo. E aí, mais uma vez, observem, denotativo, né, eu até dei a dica aí, dicionarizado, conotativo, figurado, tá? No sentido denotativo ou dicionarizado, nós temos a palavra com significação restrita, tá? Nós temos uma palavra com sentido comum, aquele encontrado no dicionário, e a palavra usada de modo objetivo, tá? Por exemplo, quando eu uso dizendo assim, cara, tu não é inteligente. Ou então, um exemplo melhor, tu é bonito. Eu tô sendo objetivo, eu tô querendo deixar bem claro, né, pra pessoa que ela é uma pessoa muito bonita. Isso, eu tô sendo objetivo. Agora, se eu digo assim, bicho, tu é um gato, né? Eu tô eu não tô sendo objetivo, eu não tô sendo direto. Eu vou precisar do contexto para entender realmente aquilo, né? Eu vou precisar do contexto para entender aquilo que está sendo dito. E aí eu vou estar usando logicamente a palavra no sentido conotativo ou figurado, tá? E aí eu vou ter a palavra com significação ampla, tá? Quando eu uso a palavra no sentido conotativo, geralmente eu vou estar fazendo referência a uma ideia geral. Por exemplo, o Anthony é uma tartaruga. Não estou dizendo que o Anthony é uma tartaruga literalmente, um réptil. Estou querendo dizer que o Anthony é muito preguiçoso, tá? E aí, no sentido conotativo, as palavras, tá, são usadas com sentidos que carregam valores sociais, afetivos e etc. Tá? Não sei se vocês lembram, mas quando nós fizemos o exercício dentro da sala de aula, tá? Muitos de vocês usaram palavras
no sentido conotativo, né, algumas expressões que eram basicamente insultos, né? Então isso é um exemplo, né, de como a palavra ela possui um valor afetivo, tá? E aí nós vimos também, tá, alguns usos do hífen, tá? E aí eu separei algumas regras para vocês. A primeira foi, tá, que o hífen ele é usado em palavras onde o primeiro elemento é um prefixo, ante, co, mini, super, etc. E o segundo elemento for iniciado com H, tá? Por exemplo, anti-higiênico. Primeiro elemento prefixo, segundo elemento iniciado com H. E aí eu também falei para vocês que nós usamos o prefixo quando o hífen, perdão, né? Quando o prefixo terminar com a mesma vogal que inicia a segunda palavra. Por exemplo, anti-inflamatório, né? Anti é um prefixo que termina com i, inflamatório começa com i. Então nós usamos aí o hífen, tá? Uma exceção tá é a formação com os prefixos co e ré. Nesse caso específico, nós não usamos hífen, nós juntamos, tá? Por exemplo, cooperar, reescrever. Outro exemplo de uso do hífen é quando o prefixo termina com consoante, tá? Se o segundo elemento começar com a mesma letra. Então eu peguei aqui interracial. Inter é o primeiro elemento, né? Um prefixo que termina com R, e racial também começa com R. Nesse caso, nós usamos o hífen. E aí nos demais casos, ou seja, quando as consoantes não são iguais, não se utiliza o hífen, tá? Intermunicipal, tá? Inter, prefixo que termina com R, municipal, uma palavra, segundo elemento começando com M. Nesse caso, nós juntamos, tá? E aí, isso é a regra mais simples, tá? Após certos prefixos, sendo eles ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró, e eu coloquei ex-aluno, sem terra, além mar, a queimar, pós-graduação, recém-casados, pré-carnaval e pró-feminismo, por exemplo, tá? E nos compostos com os advérbios bem mal, quando o segundo elemento foi iniciado com vogal ou H. Bem-aventurado, bem-humorado, mal-humorado, mal-amado, tá? Basicamente, vocês não tiveram muita dificuldade, pelo menos no uso dos hífens, mas eu coloquei só para lembrar, tá? E aí nós temos alguns casos em que não se usa o hífen também, tá? Formações em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S, tá? Nesse caso, nós duplicamos as consoantes. Por exemplo, ante, prefixo terminando com vogal, tá? E a segunda palavra, que é religioso, começando com R. Nesse caso, nós só juntamos tudo e colocamos mais um R ou mais um S. Antirreligioso, microsistema, mini saia, tá? E o segundo exemplo, tá? São formações em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com vogal diferente. Nesse caso, nós não usamos o hífen, tá? Por exemplo, hidroelétrica. Hidro, um prefixo que termina com uma vogal. Elétrica, palavra que começa com uma vogal diferente, tá? Nesse caso, nós juntamos tudo, tá? E aí o que acontece? Eu deixei na pasta, né, específica de vocês uma atividade. Eu espero que vocês respondam, eu estarei contando com isso, tá? E depois que vocês podem tirar no dia da aula as dúvidas, se vocês ainda tiverem alguma, tá? Eu creio que não, mas também não tem nenhum problema. E aí nós damos continuidade, tá, ao conteúdo. Um beijão, um abraço, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que algumas pessoas ainda devem ter alguma dúvida ou outra, tá? Mas qualquer coisa, estamos aqui. Então, um beijão e até a próxima.